Paz seja convosco. Quero ler o Salmo número 84, versículo 5 em diante. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero me deter principalmente nesse último versículo, versículo 7, que nos diz que vão indo de força em força. Aqui esse salmo ele é bem conhecido e é um salmo que nos remete a um lugar de estarmos no tabernáculo de Deus, de estarmos na presença de Deus, de buscarmos os átrios do Senhor, de estarmos em comunhão com o nosso Deus. Quando somos levados a esse lugar, quando vamos a esse lugar de encontro com Deus, de busca ao Senhor, nós somos fortalecidos na força e no poder do nosso Deus. Nós somos renovados pelo Senhor. Todo o nosso ser se enche de gozo. Ali onde havia muitas vezes desânimo, havia angústia, havia por vezes desespero. Naquele lugar, nos átrios do Senhor, é onde nós encontramos o alento, encontramos a força, o renovo para prosseguirmos. Essa é a certeza que nós temos quando estamos diante do nosso Deus, quando buscamos seus átrios, quando buscamos os seus altares. Nós não saímos do mesmo modo que chegamos, nós somos renovados, nós somos fortalecidos na força e no poder do nosso Deus. O melhor lugar de estarmos é quando o nosso coração está aflito, quando por vezes nós estamos lutando e não encontramos forças em nós mesmos. É nos átrios do Senhor, é buscarmos a face do Senhor. Quando estamos nos átrios do Senhor, nós conseguimos esquecer aquele momento de dor, aquele momento de luta, aquele momento de intenso sofrimento, e nós conseguimos nos concentrarmos em Deus. No momento que nos concentramos no Senhor, nós conseguimos louvar, nós conseguimos cantar, nós conseguimos adorar o Senhor, nós conseguimos glorificar a Ele, nós conseguimos sentir o nosso coração se enchendo de gozo, se enchendo de paz, se enchendo de alegria. Isso é o que acontece quando nós buscamos os átrios do Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor. Nos alegramos. Por isso, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Mais vale um dia nos teus átrios que 1000 fora dele. Porque ali, naquele lugar, na busca pelo Senhor, na busca pela sua graça e pelo seu poder, é que realmente nós somos consolados pelo Senhor. Nós somos enriquecidos pela sua presença. Nós somos agraciados pelo seu poder. O Senhor vem, o Senhor, Ele nos visita de forma extraordinária. Ele vem, nós sabemos muito bem que o termo visita, ele não está totalmente correto, mas Deus habita em nós, porém, nem sempre nós temos total consciência dessa habitação ou total consciência desse poder de Deus em nós. Pela rotina que nós vivemos, pelo dia a dia, pelas dificuldades, pela correria, porque andamos de um lado para o outro, buscando resolver os nossos afazeres, buscando resolver aquilo que chega, as demandas que chegam a nós. E tudo isso acaba fazendo com que nós venhamos muitas vezes esquecer da pessoa que habita em nós e que quer nos ajudar, e que quer nos fortalecer para que nós possamos prosseguir bem, para que nós possamos andar bem, para que nós possamos correr sem nos cansarmos, sem ficarmos exaustos, sem ficarmos abatidos, desfalecidos, que nós possamos realmente fazer a nossa jornada de uma forma tranquila, vivermos a nossa vida de uma forma tranquila, de uma forma
que tenha paz dentro de nós, que nós possamos habitar, ou melhor, termos a consciência da habitação de Deus e termos paz por sabermos que Deus habita em nós. A partir do instante em que nós demos lugar ao Senhor, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus passou a habitar dentro de nós. Ele está presente às 24 horas do dia, né? Ele está sempre conosco. Só que muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. E é aí que faz toda a diferença. Porque nós nos acostumamos com aquela presença ali e às vezes não damos ouvido a ela. Quando ela nos diz, para, descansa um pouquinho, para. Não é assim, não procede assim. Te acalma, tenha domínio, tenha controle nessa situação. E às vezes nós não temos nada disso. Não obedecemos aquela voz que está nos impulsionando, nos direcionando a fazermos as coisas corretas. Mas aqui, neste salmo, nos impulsiona e nos leva a buscarmos a Deus, a buscarmos os atos do Senhor, a buscarmos a sua presença, a buscarmos a sua plenitude, a buscarmos o seu poder, porque é o seu poder que nos renova, é o seu poder que nos fortalece, é o seu poder que nos dá coragem, que nos dá ousadia, é o seu poder, é a consciência de que Deus está conosco, que a sua presença habita em nós e de que, na verdade, Ele me capacita para vencer as lutas que eu tenho que enfrentar diariamente. Eu gosto desse salmo, né, onde ele diz, vão indo de força em força. Sabe, irmãos, às vezes a nossa vida, até pelo desgaste, por essa correria que nós vivemos, e acabamos nos esquecendo de Deus, que Ele está ali dentro, que Ele está conosco, que Ele quer dirigir a nossa vida, que Ele quer fazer com que nós tenhamos paz. Nós acabamos esquecendo tudo isso. E aí deixamos o desgaste tomar conta de nós. Deixamos que os problemas, ele nos afetem, né? Eu tinha um pastor que ele costumava dizer, os problemas não são seus, né? Os problemas estão ali, eles não são seus, eles estão me incomodando, eles estão me importunando, mas eles não são meus problemas. Eles são problemas que estão à minha volta. Eles são problemas que foram criados e são situações que precisam ser resolvidas, mas não são meus, eu não tomo posse desses problemas. Mas eles estão ali. Eles estão ali para me fazer perder a minha paz. Eles estão ali para fazer com que eu sinta ansiedade, eu sinta medo, eu sinta angústia no meu coração. Eles estão ali. Fazem parte da vida, né? Desde o primeiro instante em que o pecado entrou no mundo, desde o primeiro momento que o pecado entrou na vida de Adão e Eva, todos os problemas entraram, problemas de saúde, todas as assolações, guerras, conflitos, sejam interiores, sejam exteriores, esses conflitos, eles existem e eles nos afetam. E por nos afetarem é que nós precisamos pensar mais em Deus, buscar mais a Deus, buscarmos a força do seu poder, sermos renovados pelo Senhor e andarmos, né? Como diz, vão indo de força em força. Vão indo de força em força. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Mais do que feliz é a pessoa, o ser humano, onde a força dele não está nos seus braços, não está no poder das suas mãos, não está na sua capacidade intelectual para resolver situações difíceis, mas a sua força está em Deus. Aquela situação que é inviável, aquela situação que é complicada demais, aquele que foge ao meu controle, isso o Senhor pode resolver, porque a minha força está nele. A minha força está nele. E continua.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Interessante isso. O qual, passando por um vale árido, por um vale de escassez, por um vale que você olha, é tudo deserto, não tem da onde você tirar uma solução. Por onde você está passando? Você está passando por um momento, um vale árido, um deserto, um momento de escassez, um momento de acidez, né, no trajeto, um momento ruim, e você não vê solução, você não encontra solução, você não sabe como resolver, você não vê meios. Não existem meios, não existem condições. O ambiente que você está vivendo, ele não te oferece recursos para sair daquela situação que se criou ao seu redor. E ao acontecer isso, diz que ele faz dele um manancial. Faz dele um manancial, se cria um manancial. De repente, quando a tua força está em Deus, quando a minha força está em Deus, nesse vale árido, se ajusta um manancial de águas, uma fonte. Se ajusta diante de você águas cristalinas, para que você possa realmente obter a sua vitória, você possa pensar melhor, ter mais dinamismo, ter mais criatividade. Deus, ele acaba abrindo para você esse manancial. Ou melhor, faz dele, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. É um manancial de bênção, vem sobre a sua vida, vem sobre a sua casa, vem sobre a sua família. Você consegue transformar aquele lugar, consegue transformar aquele ambiente, outrora de escassez, outrora de recursos precários ou inexistentes, e você consegue transformar em um ambiente de bênçãos, um ambiente onde as coisas começam a fluir, as coisas começam a se materializar, os resultados começam a aparecer. De repente, quando você não via da onde tirar, chega até você a forma de você se manter, a forma de você solucionar um resultado, ter um resultado positivo diante daquilo que você estava em escassez e em dificuldade. Esse é o nosso Deus. E continua dizendo que vão indo de força em força. Essa pessoa vai indo de força em força. Por quê? Porque nós atravessamos os vales áridos, nós atravessamos os desertos, nós atravessamos esses momentos, esses trajetos íngremes na nossa vida. E não é uma vez, não são duas. Isso vai ser até o final da nossa vida. Isso vai ser até o final da nossa caminhada. Vão indo de força em força, ou seja, você obtém a vitória aqui hoje. Deus te dá força aqui hoje. Amanhã, se você precisar de força, você tem força de novo. E você vai indo de força em força. E sabe o que é tão interessante nisso? Que eu fico observando, observo na minha própria vida, que muitas vezes eu cheguei a Deus e eu disse: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor sabe, o Senhor conhece os meus limites. A tua palavra diz que todos nós temos limites. O Senhor sabe os nossos limites. E o Senhor sabe qual é o meu limite. E o curioso e interessante é que a cada etapa parece que a coisa expande mais. O nosso limite aumenta. Nós vamos tendo mais força para suportar as cargas do que nós tínhamos no início. E vai sendo assim. Nós vamos suportando. O que eu suporto agora é imensamente maior do que eu suportava no início da minha caminhada. Então nós vamos indo de força em força, as nossas forças vão sendo renovadas, porque agora nós temos experiências com Deus. Nós agora temos a perseverança, nós agora temos a esperança que produz a fé, que produz a crença, a certeza
de que Deus não vai nos deixar no meio do caminho, que Deus não vai nos abandonar no meio da jornada. O que eu estou passando agora, as lutas que vêm, as lutas de conflitos familiares, de nós não enxergarmos como Deus vai resolver, como Deus vai solucionar aquele problema daquele filho que não é salvo, daquele filho que, infelizmente, tem trazido muita dor ao coração do pai, da mãe, né? Infelizmente, tem se autodestruído. Mas Deus, Ele tem uma palavra de vida para essa pessoa. Ele tem uma palavra de esperança. Ele tem uma palavra de salvação e de cura. Deus tem a resposta e continua tendo. Basta nós crermos, basta nós não abandonarmos o nosso trajeto. Vão indo de força em força. Não vão indo e abandonam. Não vão indo e deixam tudo. Não, vão indo de força em força. Temos força hoje, amanhã vamos ter de novo para mais um pouco da nossa caminhada. E tudo que falamos, nós vivemos, porque temos lutado, temos suportado cargas, às vezes, que consideramos pesadas demais. Temos suportado cargas que às vezes nós chegamos para Deus, Senhor, já deu, já deu, Senhor. Mas Deus é que sabe até onde nós podemos aguentar e dá para aguentar um pouco mais. E dá para suportar um pouco mais. E o Senhor vem e nos fortalece, porque bem-aventurado é o homem cuja força está em Deus, está no Senhor. E nós somos renovados diariamente. E somos fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Efésios diz que nós, no demais, irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, estamos sendo fortalecidos no Senhor e no seu poder. No seu poder que nos capacita a nos levantarmos diante de uma adversidade, diante daquilo que quer nos jogar para o chão e não fazer com que nos levantemos mais, mas que permaneçamos prostrados. Aí Deus vai e nos levanta, nos dá aquele up. Vamos levantar, vamos ser fortalecidos. E o seu poder nos encoraja, nos dá força na adversidade, nos dá força para vencermos todas as batalhas. Meu querido irmão, em nome de Jesus, quando eu te digo que nós vamos de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E vamos aparecer diante do Senhor, diante da sua congregação. Vão indo de força em força, estamos indo de força em força, estamos caminhando de força em força. Que você continue a sua caminhada, não desista, batalhe por ela. O que você está passando, que seja o que for, não desista. Eu tinha um pastor que ele sempre dizia assim, a forma dele falar era lute, 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 meu irmão. E eu quero dizer isso, lute, meu irmão, lute pela tua causa. Lute porque você não vai permanecer assim para sempre. Lute para sair do desânimo. Lute para sair do cansaço. Lute, lute, renove suas forças em Deus. Renove-se no Senhor, na força do seu poder. Vai indo, querido, de força em força. Vai indo em nome de Jesus. E que a graça e o poder do alto venham sobre ti, sobre uma força redobrada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que você receba a força do alto, que você receba a força do eterno Deus, que você receba ânimo para continuar a sua jornada. E tenha a certeza que a vitória te espera, está no teu aguardo ali. É de força em força, é de vitória em vitória que você vai chegar lá. Você vai vencer em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu me coloco agora diante do Senhor, clamando a Deus pela vida, Senhor, dos meus irmãos que estão escutando esta palavra.
Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um deles, ó Deus, e renovar as suas forças. Que eles não desistam da sua caminhada. Que eles não desistam daquilo que o Senhor já falou para eles. Que eles não desistam, Senhor, daquilo que o Senhor ministrou ao coração deles, Senhor. Quer seja por profecia, quer seja por o Senhor falando, Senhor, diretamente ao coração do meu irmão. Quer seja por alguém dizer algo a ele, Senhor. Quer seja, Senhor, por um testemunho interior, Senhor, na vida do meu irmão. Senhor, seja o modo como foi que o Senhor ministrou e talvez agora o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, o meu irmão, Senhor, fazendo ele lembrar, fazendo, Senhor, ele pensar em tudo que o Senhor já falou. Ó Deus, que ele não desista da sua caminhada, que ele não desista daquele filho, que ele não desista, Senhor, da sua vida, que ele não desista da sua jornada, que ele não desista de caminhar, Senhor, que ele não desista do seu ministério, que ele não desista, Senhor, de lutar, espírito de vida, espírito de graça, que ele não desista, mas que ele pense, Senhor, que aqueles que são bem-aventurados, Senhor, mais do que felizes, que vão indo, Senhor, confiando no Senhor e vão indo de força em força para chegar diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão seja fortalecido e renovado nessa hora. Que o poder do alto desça sobre ele, ó Deus. Desça sobre a vida do meu irmão, da minha irmã e capacite ele, Senhor, para essa batalha. Em um nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, Senhor. Amém. Eu deixo essa palavra com você, querido irmão, e que Deus fortaleça cada dia mais o seu coração. Se de alguma forma esta palavra foi relevante na sua vida, compartilhe com alguém que você sabe que está necessitando. Por gentileza, se você puder se inscreva no nosso canal. Dá um likezinho aí pra gente, um positivinho, né? Em nome de Jesus é o nosso pedido. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.